Os acontecimentos climáticos extremos que estão afetando a Terra têm como causa a aproximação de ecólogos ou a manipulação climática causada pelos seres anão-luz. Em primeiro lugar, nós queremos dizer que não existe aquecimento global. Essa história do aquecimento global é mais uma falácia, mais uma forma de manipulação, assim como a vinda de Nibiru, como o segundo sol, como as naves que vão resgatar os seres da luz, no cinturão de fótons, dos 3 dias de escuridão, da Terra plana, da Terra oca e outras fantasias mais, né? O que existe é uma mudança no eixo magnético da Terra. Isso faz com que as massas de ar se alterem, as correntes marítimas se alteram. Isso faz com que o clima sofra uma total mudança. Essa é a causa natural de ativação dos vulcões, das movimentação das placas tectônicas, dos terremotos. A causa principal, a causa primária, é a inclinação no eixo magnético da Terra. Fala-se, inclusive, num grande cataclisma que vai acontecer com a mudança do eixo magnético da Terra. Não vai haver cataclisma nenhum. Esse é um processo que está sendo controlado pelo comando estelar, pelas forças da luz. Muita gente acha que com a inclinação do eixo magnético da Terra vai haver o degelo dos polos, e o degelo dos polos vai provocar a elevação do nível dos oceanos. Não vai não. Não vai não. O degelo dos polos não provocará a elevação do nível dos oceanos. Isso é uma falácia. Isso é um mito criado para criar pânico nas pessoas. Assim como os 3 dias de escuridão, assim como a aproximação de ecólogos e outras coisas mais. As forças da não-luz vivem criando, através de muitas pessoas aí que estão a serviço deles, criando esses mitos, essas ilusões para assustar as pessoas. Isso não tem fundamentação científica, nem fundamentação na física quântica. Não haverá, com o degelo dos polos e a inclinação do eixo magnético da Terra, não haverá cataclisma mundial. Haverá cataclismas locais, localizados. Os terremotos, vulcões que entram em erupção, elevação do nível do oceano em alguns pontos localizados, em função da movimentação das placas tectônicas. Em alguns lugares, o mar se afasta, em outros lugares, o mar invade, como acontece no Nordeste do Brasil, alguns locais, o mar já comeu vários quilômetros do continente, inclusive algumas pequenas cidades, e até algumas cidades pequenas já desapareceram totalmente. Isso é um fato científico, irmãos, e não deve ser encarado como algo fantasioso, algo que coloca as pessoas em pânico. O pânico alimenta as forças da não-luz. Nós damos comida para eles todo dia, e todo dia eles estão inventando uma nova história para que a gente alimente a eles. Os seres humanos têm que aprender a sair desse jogo, deixar de ser usados por esses espertalhões que nos usam para gerar alimentos para eles. Nós temos que perceber o jogo e sair fora disso. Então, o que nós temos, a causa maior de todas as coisas, de todas as transformações que estão ocorrendo na Terra, é que nós estamos vivendo um momento de fim de ciclo. E o fim do ciclo implica em mudança no eixo magnético da Terra. Essa história de que vai haver uma inversão no eixo magnético da Terra, a inversão está havendo na cabeça dessas pessoas que inventam essas histórias para dar alimento aos seres da não-luz. Não haverá inversão magnética. Os polos não vão se inverter. Se eles fizessem isso, causaria uma catástrofe violenta no planeta. As forças da luz querem uma transição feita de maneira gradativa, sem grandes tumultos, sem catástrofe mundial.
Fala-se na explosão do vulcão de Yellowstone, lá nos Estados Unidos. Fala-se na explosão do vulcão das Ilhas Canárias, que isso vai provocar uma onda de não sei quantos metros de tamanho que vai varrer o Brasil. Vocês acham que o Comando Estelar quer que isso aconteça? Vocês acham que as forças da luz querem que aconteça um negócio desse? Vocês acham que o tsunami da Indonésia foi provocado por uma catástrofe natural? Vocês acham que se fosse uma catástrofe natural, o Comando Estelar, os seres da luz teriam permitido? Vocês acham que um Helenim vai bater na Terra, que um cometa vai atingir a Terra e vai provocar a extinção da raça humana? Vocês acham que a espiritualidade, que o Comando Estelar vai permitir isso? Eu sei que tem muita gente que quer isso. Os catastrofistas de plantão adorariam que isso acontecesse, né? Quer dizer, adorariam, não sei por quê, porque eles serão os primeiros que sofrerão as consequências, né? Eles querem ver grandes tragédias, mas se acontecer uma tragédia diante deles, eles entram em pânico, eles correm e se enfiam embaixo da cama, porque os catastrofistas são os maiores covardes que tem. Psicopatia, desequilíbrios, são psicopatas. Por isso querem ver tragédias mundiais, como se ele fosse ficar só assistindo a tragédia acontecer com os outros, como se ele não fosse estar inserido na tragédia. Co-criador burro, né? Que cria o pior para si e para os outros, usa o poder co-criador, ou se deixa usar por essa força da não-luz, permite que eles o utilizem como co-criador para criar o caos, criar o mal. Provavelmente são vampiros de energias. As pessoas que são vampiros de energia sentem prazer em causar medo, pânico nos outros, porque eles absorvem energias das pessoas, tal qual as forças da não-luz. Só que isso daqui não é a casa da mãe Joana. O planeta tem um comando estelar. Ele é comandado por um conselho de 12 mestres anciões, que são seres angelicais, e abaixo deles tem o arcanjo Miguel, que é o executor das ordens desse conselho, tem o comandante Atargeran, e tem os comandantes de frota das famílias estelares, os pleidianos, os delfinoides, os alfa-centaurinos, os andromedanos, os arturianos e tantos outros mais, que compõem a Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que toda essa estrutura espiritual está aí só para ficar transmitindo canalizações de aguinha com açúcar para vocês ficarem lendo todo dia aí na internet? Canalizações que não diz nada, que só fica usando de chavões, que só fica usando de clichês. Vocês acham que é para isso que existe o Criador primordial? Essas pessoas acham que a realidade que está à nossa volta é um filme. Eles acham que alguns extraterrestres invasores promoveram uma guerra, uma terceira guerra mundial, promover uma invasão do planeta, promover uma catástrofe mundial, a destruição da humanidade. É simples, é só chegar aqui e fazer. Não existe leis universais que regem as coisas. Não existe uma mecânica celeste. Não existe as hierarquias da luz. Quem acredita nesse tipo de bobagem, que vive dessas ilusões, dessas fantasias, na verdade, não acredita nem na existência de um Criador primordial. Muito menos de que tudo no universo obedece a um equilíbrio, que tudo no universo é regido pelo amor do Criador, que tudo no universo obedece a leis justas e que tudo é administrado por seres angelicais em seus mais variados níveis. Porque o Criador primordial, ele é dualidade, e dele provém as energias nas suas duas polaridades,
de trevas e luz, de bem e mal, porque existe essa dualidade para que nós possamos, através da dualidade, evoluir, experienciar. Acham que é só chegar um maluco aí, tacar fogo no planeta e pronto. Isso já aconteceu. E vocês acham que as forças da luz vão permitir que isso aconteça novamente? Quando nós falamos que Helenin não ia bater na Terra, é porque nós conhecemos essas leis universais e porque nós sabemos que isso não tem lógica. Quando nós falamos que Nibiru não está vindo aí, porque se Nibiru vier, gente, isso não se encaixa dentro da ascensão planetária, não faz parte dos planos da luz para o planeta Terra, não faz parte da vontade do Criador para a evolução dos seres humanos, da humanidade. Isso é delírio de pessoas que querem exacerbar o seu ego, que querem estar em posição de serem idolatrados. Exercitar a espiritualidade não é ficar acreditando em karma, em reencarnação. Exercitar a espiritualidade é entender as leis cósmicas, as leis que regem a evolução dos mundos, a evolução das civilizações, as leis da não interferência de uma civilização na outra, as leis do livre-arbítrio que cada um tem que ter dentro do seu processo de evolução. É preciso que vocês compreendam essas coisas. É preciso que vocês façam meditação para poder perceber e entender isso que está sendo falado aqui. Nem todos têm a capacidade de entendimento, têm uma capacidade cognitiva limitada. Em vez de vocês ficarem satisfazendo a sua curiosidade, pesquisando na internet esse tipo de bobagem, façam meditação e dê uma chance a si mesmo de elevar o seu nível cognitivo, o seu nível de compreensão das coisas. Faça a meditação e dê a chance a si de receber as orientações dos seus mentores, da espiritualidade. Desenvolvam a capacidade de transcender os limites da prisão da matéria, os limites dos 5 órgãos e sentidos físicos. Evolução é experienciação, é elevação do nível de compreensão ou de consciência. E isso se adquire através de meditação. Voltando à pergunta, a base principal, a base primária de todas essas mudanças que estão ocorrendo é a inclinação no eixo magnético da Terra. Aonde havia polo norte e sul, haverá equador. E o polo vai mudar para a região, não exatamente, mas aproximadamente a região do Equador. O polo norte, por exemplo, ele está caminhando para a Sibéria, na divisa ali da Rússia com a China, quase que coincidirá com a linha do Equador, o polo norte e o sul. O polo sul está caminhando para o Oceano Índico. A Ilha de Páscoa, que fica lá no meio do Oceano Índico, já foi o polo da Terra em outras eras. Não sei se vai coincidir exatamente com a Ilha de Páscoa, mas vai ficar ali naquela região da Ilha de Páscoa. É o que nos mostraram os nossos irmãos pleidianos. Então, irmãos, nós temos a interferência dessa inclinação no eixo magnético em toda a estrutura climática do planeta, em toda a estrutura geomorfológica do planeta. As placas tectônicas, os movimentos das marés, as correntes marítimas, as correntes climáticas e tudo isso. Tudo isso está em processo de alteração de uma forma cada vez mais acelerada, até que vai atingir um novo ponto de equilíbrio. Isso normalmente vai coincidir com a ascensão do planeta. E na quinta dimensão, nós não teremos a mesma configuração
geomorfológica que nós temos na terceira dimensão. Mesmo porque em cada dimensão nós temos uma configuração geomorfológica diferente. Porque cada dimensão é um holograma em que a estrutura física da Terra se apresenta de uma forma diferente. Não pensem que quando nós formos para a quinta dimensão, que nós vamos ter a Baía de Guanabara, o continente com a mesma formação, a Amazônia, as cachoeiras, as cataratas do Iguaçu. Nós temos, no momento, na terceira dimensão, 12 realidades paralelas. Cada uma dessas realidades paralelas ocupa o mesmo espaço, mas em cada realidade paralela, a natureza é diferente. Cada uma dessas realidades paralelas está vivendo uma época diferente da história da Terra. Um holograma diferente, ou seja, o cenário não é igual ao que nós estamos vivendo aqui, em uma das 12 realidades paralelas. Entendam que isso são hologramas, holográficas, criadas, e que a natureza, a forma como ela se apresenta, faz parte dessa realidade holográfica. A física quântica já comprovou, a ciência já comprovou, que é possível duas ou mais realidades ocuparem o mesmo espaço. É o que acontece com as 12 realidades paralelas que nós estamos vivendo na terceira dimensão. Então, irmãos, nós estamos passando por um processo também de elevação da frequência vibratória do planeta, onde está havendo uma colisão de realidades holográficas, e isso os nossos irmãos pleidianos falam nos seus livros, a colisão de realidades holográficas, onde está se fazendo a grande síntese, que é a fusão das 12 realidades paralelas, para que nós possamos chegar à quinta dimensão, numa única realidade. A quinta dimensão será constituída de uma única realidade. Isso também repercute sobre o planeta. Outra coisa que repercute sobre o planeta são as grandes mudanças estruturais que eles estão promovendo, criando cidades subterrâneas, túneis ligando todas essas cidades subterrâneas, não só embaixo da Terra, como embaixo dos oceanos também. Tudo isso afeta a estrutura do planeta, promove mudanças geomorfológicas. Além disso, as forças da não-luz estão usando o projeto HAARP, em suas versões mais avançadas, para promover desequilíbrios climáticos sobre os países que não fazem a vontade deles, criando pragas, vírus, bactérias, em laboratório e colocando na água, nos alimentos, pulverizando através dos chemtraios, etc. A terceira dimensão, ela está condenada a desaparecer, assim como a quarta dimensão. Então, por que nós temos que promover mudanças? Nós temos que promover mudanças porque essas mudanças estão mais dentro de nós do que fora de nós. Transição da consciência espiritual para a consciência quântica. E é através da elevação da frequência vibratória que nós vamos chegar à quinta dimensão, que é um outro holograma, uma outra realidade muito mais elevada e avançada que essa que nós vivemos. Então, parem de sonhar com o pior. Os irmãos catastrofistas, psicopatas, parem de sonhar com o pior, porque as forças da luz não vão permitir. Isso não vai acontecer.